Estável hoje. Muito bem, Ricardo entrando. Então, boa tarde a todos. Estamos há muito tempo fora do corpo, tendo experiências, analisando, refletindo, interagindo com outras consciências, umas abordáveis, outras inabordáveis, como é que aborda. Muito bem, vamos voltar para o corpo hoje, né? Aí o texto começa dizendo assim, que não há dificuldade alguma em voltar para o corpo. É muito mais difícil sair do que voltar. E dentro dessa ótica, dentro dessa afirmativa, eu queria que vocês comentassem o seguinte: na interiorização do psicossoma, em geral, ocorre primeiro a interiorização da paracabeça. Em geral, não quer dizer que seja sempre assim. E isso tem uma analogia, se vocês observarem o movimento que a gente estudou na exteriorização do psicossoma, tem uma analogia com aquele movimento de saída do psicossoma. Eu queria que vocês pegassem essa analogia e explicitassem, me dissessem também o que que é aquela sensação de queda livre que às vezes a gente tem, parafisiologicamente. O que que ela significa? Ela tem um significado. Todo mundo já acordou assustado caindo, alguma vez na vida. Isso aí não é novidade. Até quem não é projetor já, ou pelo menos quem não lembra das projeções, já passou por isso. E, e essa é bonita. Já estou dando três perguntas só, que é para render bem, para vocês falarem bastante. Como é que é o nome técnico daquela posição que, inclusive, usa na medicina, em que você coloca os pés da pessoa no nível acima da cabeça? Extrafisicamente, seria os parapés acima da para-cabeça. Então, um pacotão aí, três perguntas em uma, vou calar minha boca e vocês continuam. Então, primeiro, qual é a lógica de interiorizar primeiro a para-cabeça? Se precisar, eu vou recordando as perguntas. Eu concordo que eu botei Ah, muita. eu penso, né? Não sei se está certo, mas eu penso que é a questão da lembrança, para a gente trazer. Não estou te ouvindo. Marli estava com a mão levantada. Desculpa. Vamos levantar a mãozinha? Marlise, Eu havia levantado, mas eu não sei toda a resposta, eu só sei aquela posição, você começa e alguém continua. É a, isso aí? a posição que a pessoa, a consciência fica presa só pela cabeça e os pés para cima. Eu sei que é a posição de Trendelenburg, Muito bem. mas o resto da resposta eu deixo para a nossa amiga Dirceu. É. Depois eu vou pedir para alguém soletrar, tá? Mas está tudo certo. Peraí, a Dirceia estava na frente. Tem a Beth, mas a Dirceia tinha começado a falar. Vamos escutar ela. Desculpa, gente. É, Trendelenburg, isso aí eu sabia. Mas a questão do porquê, né, da gente se coincidir primeiramente pelo cérebro, paracérebro ali, né? Eu penso que é a questão da gente rememorar, de passar a informação de que está no extrafísico para o físico. Tomar consciência de que projetou, sei lá, algo nesse sentido. Penso que pode ser por aí. Tá, mas a pergunta foi a seguinte: qual é a analogia disso com a exteriorização? Porque a para-cabeça tem um papel importante ali na hora da exteriorização. E ela também tem uma relevância aí na hora de interiorizar. Esse eu E não sei. existe uma analogia, não está no texto, não. Mas como a gente leu o outro, eu resolvi fazer a ponte aí entre os dois conceitos. Vamos ver a Beth, depois o Ricardo, depois a Liane. Eu não sei se é analogia, mas eu acho que tem a ver com o cordão de prata também. Vamos lá. Ricardo,
Liane também está na frente. Ganhaste Também. a meio da garfada. Ahm, a analogia que eu faço também é com o cordão de prata, porque o cordão, a inserção primária do cordão de prata é no cérebro. Então Uhum. faz sentido que seja essa a primeira parte. Ahm, ah, não é acoplar a palavra que eu quero dizer, mas vocês Tá. percebem. Uhum. Primeiro, para depois o resto encaixar, da mesma maneira que no processo inverso da esterilização do psicossoma, primeiro sai o resto e a cabeça é a última, porque é a última também a desconectar do soma. Até aí está a consciência está mais, mais presente no soma, só nessa altura é que há a, 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 a verdadeira descoincidência. Era isso que eu queria ouvir. Porque a para-cabeça, se vocês lembram, em geral, ela é a mais difícil de descoincidir. Porque parece que as estruturas ali são mais complexas e tem o ponto da inserção do cordão de prata, que vocês comentaram. Então, se ela é a última a descoincidir, tem lógica ela ser a primeira a recoincidir. Né? Liane, o que que você ia complementar? Era isso? Eu ia falar isso. Essa Uhum. questão do cérebro, né? A cabeça é a última a sair, na hora que a gente sai é a última. É a primeira a voltar, que você está retornando ao seu corpo, né? Então ela Perfeito. vem primeiro. Era esse Então, mesmo. tem uma lógica, é uma espécie de uma dualidade. Né? Então, se ela descoincide por último, é porque alguma coisa prende. Então, é razoável que essa coisa atraia, que é o cordão de prata, e ela reconhecida primeiro. Tem uma certa lógica para mim. Não sei se isso não está escrito. Tá? Eu vejo uma analogia desses dois movimentos. Lucas. Agora, sim, eu tenho essa visão. Eu raciocino mais assim, onde está a maior parte dos elementos sensoriais, físicos e extrafísicos da consciência. A Lucas, tem manifestação um da consciência. ruído aí atrás de você que está te É? atrapalhando. É? Ih, rapaz, eu vou ter que ajustar isso aí. Praticamente não estou te Deixa entendendo. eu... É, Deixa eu ver se melhorou agora. muito, muito, Muito que bom. muito, Então, tem muito. essa visão, vamos dizer assim, morfológica, anatômica do cordão de prata, né? A manifestação. Uhum. Tem essa visão, vamos dizer assim, lógica, né? Da ordem da descoincidência, então da recoincidência. Mas eu entendo, pelo menos a minha percepção está mais focada nos sentidos, né? A manifestação consciencial predomina na cabeça, seja física ou extrafísica, a cabeça. Então, em outras palavras, a conexão se estabelece e se desliga, se estabelece ali. Perfeito, perfeito. Na verdade, o resto do corpo todo, você que é biólogo, o resto do corpo todo é para sustentar a cabeça. Né? Então, a parte nobre, a gente podia ressomar só um monte de cabeça, assim. Não ia conseguir andar, não ia conseguir fazer nada, mas podia vir assim, só um monte de cabeça rolando. Era o que bastava. Né? Porque a sede mesmo, o que interessa, está ali. O resto todo, estômago, intestino, fígado, é tudo para o cérebro funcionar bem. Então você vê, existe um gasto fisiológico aí muito grande, né? O cérebro consome muita coisa para ele funcionar como deve, para ele funcionar contento. E por que que a gente sente que cai? O que que tá parafisiologicamente, o que que acontece aí? Isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe onde. Já acordaram assustado, caindo? Todo mundo. O que que acontece ali? Não precisa nem estar projetado completamente isso, Liane. Acho que a sensação de queda é quando volta muito rápido, né? Você Isso, começa a isso. sair, repentinamente, se voltar, você tem a sensação que está caindo. É, Geralmente algum barulho que teve no intrafísico, ou soma, que sofreu alguma coisa ali, aí vem rápido, ou pode ter sido extrafísico também, né? Se ele veio rápido, é é, fácil sentir essa sensação de queda. é.
Mas aí existe um dado que a gente precisa comentar, que é o seguinte: para o cérebro, e, a princípio o cérebro estava vazio, ele estava sem a consciência, né? A consciência estava sediada ali no paracérebro. Para o cérebro, o ato da interiorização súbita, ele não tem tradução em termos físicos. Porque o cérebro raciocina, ele responde a estímulos, em princípio, físicos, né? Então, ele gera essa informação da queda porque é o mais próximo que ele consegue para suprir essa lacuna da parafisiologia, que ele não tem sinapse para entender isso, né? Então, voltou rápido, não, estou caindo. É a informação mais próxima que ele consegue ali usar. O cérebro não gosta de descontinuidade. Tudo que ele não entende, ele procura colocar alguma coisa semelhante ali para fazer sentido. Para aquilo. Interessante essa colocação. O cérebro não gosta de coisa que ele não explica, né? Por isso que a realidade acaba sendo alterada, né? Porque ele sempre tem Exatamente. alguma coisa ali. E sempre num sentido reduzido, porque aí o cérebro usa o que você conhece, o que você registrou ali de experiência, né? E é uma sensação mesmo de queda, você está despencando, né? Agora, você falou uma coisa aí do ruído do ambiente e de qualquer problema somático, né? Isso tem um nome que atrai de volta o psicossoma. Como é que se chama? Tudo tem nome, né? O problema Repete, por favor, a pergunta. por exemplo, ocorre um ruído, a pessoa que está dormindo do teu lado esbarra em você, e, em princípio, isso pode ser uma ameaça ao seu soma. E o cérebro está vazio, ele requisita a consciência de volta. Isso tem um nome dentro da teoria aí projeciológica. Como é que se chama? É um nome bonito, dá pra pôr, é daqueles que dá para pôr numa filha, né? Olha, isso tudo cai na prova, hein? Pode repetir a pergunta, professora Oswaldo? Posso. Como é que chama esse movimento que atrai o psicossoma de volta em função de um ruído, de algum acontecimento inesperado, com o soma ou perto do soma? Fala, Lucas. Eu falei aqui, mas é inocuidade, não? Não, é um Não? nome lindo. Não, inocuidade é bonito também, dá para pôr num filho até, né? Mas é um nome lindo. Olha, o professor de CIP já falou esse nome. O negócio é associar isso a um nome lindo, que eu não estou conseguindo. Eu acho lindo. Eu Estás acho a, bonito. Não Você são estás pode. a falar de. os acúferos, não, né? Não. Não, não. O acúfeno é aquele ruído do Ah, é o som craniano, som. É. está dentro do teu ouvido. Esse não. Como é que chama, Ricardo? Não, Você não estás a achou falar aí? da interiorização, não? Não, é o que provoca ela. Eu vou dar a primeira, são duas palavras, eu vou dizer a primeira. Desconforto, tá, 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 tá. Admonitório. Muito bem. Olha, admonitório, não é lindo esse nome, né? Admonitório, quer dizer, é aquilo que adverte, né? Aquilo que chama atenção, que chama de volta, que faz uma advertência, né? Desconforto. Já pensou o nome de um filho assim? Desconforto admonitório, venha cá. E aí o que acontece? O psicossoma volta porque é, o que está acontecendo pode constituir uma ameaça, uma violação ao soma. O cérebro registra como tal e a consciência, o cordão de prata imediatamente provoca a retração aí do psicossoma. Tá? Só o vocabulário, vão guardando esses termos, porque um belo dia eles são úteis. É. Tá? Quando se tiver filhos ou assim, né, Osvaldo?
Não, você vai, por exemplo, você vai dar uma palestra, né? Aí vem aquele público que ainda está muito para o lado da religião, ainda está achando que conscienciologia é o espiritismo com. E aí, uma das técnicas que você tem de fazer um nivelamento sem ser agressivo com as pessoas, sem ser abrupto, é você começar a nomear os conceitos com os neologismos da conscienciologia. Isso, a pessoa que tem experiência com palestra, que já deu palestra, todo mundo que já teve essa experiência aqui, tem um efeito muito saudável. Porque a pessoa começa a ver, não, as coisas têm nome, não é qualquer troço. Ah, aquele troço que eu senti. Não, o troço que você sentiu tem nome. Eu tive uma turma de CIP uma vez, já contei isso, talvez não nesse grupo, mas já contei talvez no outro. Todos tinham fenômenos assim muito mais avançados do que eu já tinha tido. Então, o meu papel ali não era propriamente ensinar os fenômenos, era muito mais nomear, caracterizar e diferenciar um fenômeno do outro. Porque tudo que eles relatavam era muito mais avançado do que eu já tinha passado. Então, o meu papel ali não era incentivar o fenômeno em si. Era muito mais no sentido da delimitação, da caracterização. Não, isso tem esse nome, isso é parecido, mas não é a mesma coisa. Tem um outro nome. E aí, quando eles relatavam o que, que eles tinham, por exemplo, percebido na prática energética, aí começava, não, porque eu falei, não, não, usa o que a gente está aprendendo aqui, dá nome aos bois. Aí eu ia pontuando. No final, o relato estava completamente alinhado. E isso fazia uma diferença na cognição deles. Pode ser que eles não tenham aprendido mais nada no curso, mas aprenderam a dar nome aos bois. Né? Faz uma diferença. Porque cientificamente você precisa nomear as coisas. Lucas me corrija se eu estiver falando besteira. Né? Liane, Então, é uma pergunta que não tem diretamente o que você está falando, mas no tópico 372, lá hum, embaixo tem um item assim, sucessivas, e eu não alcancei direito isso. deixa eu chegar lá, peraí. Chega lá, na página 734. 734? Isso, lá no final, depois de anímico para psíquica. Chegando. Sucessivas, é isso aqui? Isso é um detalhe, mas para mim pegou, assim, eu fiquei. A Ah, gente, isso vamos ler o parágrafo, que aí todo mundo fica sabendo, senão a conversa fica só nossa. Vamos tá, ler Qual é a página? Desculpem. a página 334. 734. Não, 734. Sim. Interiorização da consciência projetada, é isso? Isso, Sim. capítulo 372, né? Lá no final ele fala assim: as recoincidências sucessivas permitem a rarefação e a condensação da estrutura do psicossoma projetado. Então, Então, por exemplo, imagina que numa mesma noite você tenha 3 ou 4 projeções com interiorizações. Você sai e volta, o que não é incomum de acontecer. Principalmente depois que você tem um certo domínio projetivo. Aí qual é a tendência disso? É que cada saída seja mais fácil. ah, Isso é o sentido da rarefação, por exemplo. Né? Então, cada saída costuma ser mais fácil. Você interioriza, mas não interioriza totalmente, você fica ali, daqui a pouco você decola de novo. e me parece, Com isso, você tem um pouco mais de controle sobre a quantidade de lastro do psicossoma que você carrega. Vê se tem lógica. eu estava pensando sobre isso, porque assim, será que é porque na hora também que você, eu já escutei, eu acho que próprio o Valdo mesmo, que você vem para o intrafísico para pegar mais energia, para voltar, para ajudar em alguma assistência. Isso. Eu Ou para pensei, deixar energia. ou deixar para poder ficar mais. Eu, Tá, eu entendi nesse sentido. Vamos ver se acho que alguém entendeu uma coisa diferente. Né? Eu entendi que essas interiorizações seguidas de exteriorizações, você consegue controlar melhor aí o seu lastro energético. Está precisando de mais energia? Chega ali perto do corpo, às é. vezes nem precisa interiorizar totalmente.
e puxa. Aí sai de novo lastreado. Vai perturbar a lucidez um pouquinho, em geral. Mas às vezes precisa. Né? Se perturbar muito, não faz nada. Né? Mas, acontece nas melhores famílias. Tá? Esclareceu? Marlise, quer comentar? Parece. Eu só queria comentar que eu entendi assim que nas saídas sucessivas e vindas, o psicossoma ele se adensa e se sutiliza, nesse vai e vem assim. Isso, Seria mas é isso mesmo. Ah, É. tá. Só que Uhum, você pode ir além disso, você pode controlar isso no sentido uhum. de dosar o seu lastro de energia. Ah, ok. Certo. Entendeu? Entendeu? Não, nós somos projetores veteranos, já sabe ter 300 técnicas projetivas. Então a gente já sabe sair do corpo, já sabe conversar fora do corpo. Então a gente tem sempre que colocar a coisa no patamar maior, né? Então para que que eu vou ficar entrando e saindo? Dá só para ver que eu tenho corpo? Não precisa, você sabe, né? É, entra e sai para fazer alguma manobra ali que esteja colaborando com o trabalho que você está fazendo. Lucas, É um pouco nessa linha, ó, a flexibilidade do veículo, né? isso, isso. E essa cola, né, o energossoma, ele é uma cola muito bem bolada. Se não fosse ele, gente, a gente não ficava aqui. Ninguém ia querer ficar aqui nessa vidinha de pegar ônibus nem nada. Então, assim, a projeção, até certo ponto, entendam bem o que eu vou falar, não estou falando contra a projeção, mas até certo ponto, ela é antifisiológica. Porque a fisiologia quer dizer ficar no sono. Você não precisa se projetar para absorver energia de noite. Você precisa de uma mini descoincidência. Aquilo ali é basicamente suficiente. Então, do ponto de vista da intrafisicologia, você tem que estar no soma respondendo pelo seu dia a dia, cumprindo o que você tem que cumprir. Agora, a intrafisicologia não fala por si só, né? Ela interage aí com as outras especialidades. E aí, conforme a gente vai avançando, vai aproveitando melhor esses períodos. Tá certo? Muito bom. Então, vocês já falaram do Trendelenburg, deve ter sido uma pessoa isso, né? Eu nunca, deve ter sido um médico que inventou essa posição. Eu nunca fui olhar, tem cara de sobrenome isso. O que é o recesso projetivo? Aí você tinha aquele monte de projeção e tudo, de repente, nada, nada, dá aquele silêncio projetivo. Você aplica a técnica, dorme. Acorda no dia seguinte feliz da vida, mas não, zero de projeção. O que provoca essa condição? O que está por trás? Ela pode ser paraterapêutica, ela pode ser corretiva, ela pode ser profilática. Isso que eu queria que vocês trouxessem. Recesso projetivo. Não estou me projetando. 3 anos da minha vida e eu não tenho uma experiência fora do corpo para contar. Pode ser que eu não esteja lembrando, pode. Mas vamos supor que eu não estou mesmo conseguindo sair do corpo com mais lucidez. Só aquela descoincidênciazinha para a energia entrar. Ricardo, qual o seu veredito? Então, o meu verdito é que é falta de jeito. Não, estou a Falta de? brincar. Falta de jeito. Não. Também, mas eu também, Pode eu ser, também. mas se já houve uma altura projetiva, pode ser que a altura em que havia projeção era diferente da norma, então pode ter sido simplesmente um período em que a projeção estava mais facilitada que terminou simplesmente. Um, Pode ter sido também uma reação até emocional ou uma projeção que causou medo e a pessoa fica ali sossegadinha porque não quer passar por isso outra vez, não é? Perfeito. Mas pode ser também um encapsulamento do exterior, e isso pode ser vindo de amparador, mas também pode ser vindo de assediador ou de guia cego também. Na parte do assediador é que por qualquer razão não quer que aquela consciência se projete mais, se calhar está a fazer barulho onde não devia e ele não quer, então encapsula, mas também pode ser o amparador que
está, por exemplo, a tentar poupá-la uma consequência que não seria assim, não seria o melhor de acontecer, então eh, ajuda mantendo a consciência ali sossegadinha onde ela está enquanto dorme. É esse o meu É, veredito. assino embaixo. Eu acrescentaria uma coisa, mas vou esperar alguém falar. Isamar. Vamos ver se é o Isamar que vai falar. Eu achei bem completo também aí, como o Ricardo colocou, né? Porque a gente está falando do recesso, que eu estou entendendo, patrocinado. Porque tem uma condição de recesso que você se autoimpõe, porque, por exemplo, Isso. até nesse intervalo aqui eu tive uma situação assim, eu tive num dia três projeções seguidas, no dia seguinte eu não estava conectado, eu não fiz alguma coisa, aí acabou, não tem projeção. Fechou seu áudio. Pode ser um recesso autoimposto por você, justamente aquela primeira palavra que o Ricardo falou, perder o jeito. Não Isso. está no fluxo, não está acompanhando direitinho o que está acontecendo, e aí tem uns lapsos. Mas o patrocinado, que nem você colocou, Oswaldo, é de 3 anos, é que seria, no meu entender, um período assim, muito prolongado. Eu acho que a pessoa não estaria preparada realmente para ter essas projeções. Uhum. Porque se os amparadores mantêm você 3 anos fora dessas atividades, devia estar cometendo alguns equívocos nas projeções. Eu estou vendo Tá, assim. mas eu não disse que eram dos amparadores. Eu disse só que eram 3 anos. Ah, sim. Tá? Mas tá perfeito o teu raciocínio. Tá? Agora, ainda falta o meu motivo que eu queria a mais. Vamos ver se a Eliane. Não sei se bate, mas foi uma coisa que aconteceu comigo quando eu entrei na Conscienciologia. Eu lembrava de projeções. Não tinha muitas, eram meio fragmentadas, mas eu lembrava. Quando eu entrei na Conscienciologia, parece que eu parei de ter projeção. Uhum. Eu já estava num outro contexto onde eu tinha que fazer pela minha vontade, usando as Perfeito. técnicas. Então, parece que aí teve um break. Eu parei de ter projeção até conseguir de novo começar a ter acesso pela vontade, né? Determinando, vou projetar, vou fazer tal algo. Aí que eu comecei a voltar a conseguir projetar. Aquelas espontâneas que eu tinha, achava maravilhoso, aquelas pararam, entendeu? Não que eu não tenha mais espontânea, mas agora eu até já tenho espontânea, sem aplicar técnica, sem nada. Mas eu precisei passar por esse tempo aí de botar a minha vontade em ação. De mudança de patamar, né? Isso. Perfeito. Ainda não foi o que eu pensei, mas está muito bom. Vocês estão acrescentando coisas que eu não tinha nem pensado. Tinha mais alguém de mãozinha. Não, nem ninguém, não. Eu que vou. Não, então deixa o Ricardo falar que ele levantou a mão. Vou tentar para ter a nota completa. Tá, Pode ter sido também que a pessoa tenha passado por um período de projeção que era patrocinado também pode. e ele deixou, mas há pouco eu mencionei um pouco isso mais pela parte do amparo, mas pode ser ao contrário também, pode ser pelo assédio. Pode. Era Quase lá. esse? Quase. Tá quase lá. Vamos ver se o Lucas pegou. Eu soube que aqui no bastidor que é uma nota coletiva, então eu vou tentar ajudar o outro. Tá? Tá. Eu lembro de um caso como é que chama? Pré-vestibular, né? E uma amiga da gente, ela tinha um paroxismo bem florado, aquela coisa de fogo de artifício. E ela dizendo, Lucas, eu não suporto mais tanta... Na época ela falava mediunidade, né? E aí ela disse, eu pedi para pararem, porque eu não estava suportando, nem cognitivamente quanto emocionalmente. Lucas voltou aquele barulho. Eita, acho que é porque passou um carro de som aqui. É, Mas, então, ela estava comentando que não suportava, seja por motivos emocionais ou até de raciocínio, assim, ela estava se sentindo perturbada. mas não Ela disse que suportava o antes quê? Eu não entendi a o primeira parte. parapsiquismo que ela tinha. No caso era o Entendi. parapsiquismo, a Tá, mediunidade. Mas assim, eu estou tentando fazer uma ponte. tá. E ela disse, olha, não tenho condição, eu preciso fazer traduzindo aqui, um recesso. Né? Talvez eu volte, mas agora eu preciso focar nisso aqui, intrafísico e vestibular, né? Uhum. E é isso. Né? Então, assim, Então, voltando, né? ela foi Nesse caso aí, ela
Foi autopromovido, né? Não sei se hétero, Foi enfim. autopromovido. Quer dizer, a pessoa dá o basta, né? Não dá para ficar só nisso, tem que viver minha vida. Pode acontecer, né? Quem mais? Eu não estou conseguindo levantar minha mão aqui. Então Tem fala. alguém? Tem alguém para falar antes? Não, você, pode ser. É, pelo menos comigo foi assim, foi questão de autopesquisa. Parecia que eu precisava de avançar em conhecimento, em algum trabalho comigo, alguma reciclagem, para que eu pudesse voltar a ter projeções mais lúcidas. Eu entendi que era uma questão de qualificação. Eu precisava de me qualificar para que eu pudesse continuar, assistindo melhor e assim voltar a ter projeções. Está muito na linha da Liane, então, que a Liane tinha comentado. Ô Maria, eu acho que é você que vai responder o que eu pensei aqui. Vocês pensaram coisas ótimas, gente. Tá perfeito o raciocínio, né? Agora tem um pontinho que eu não posso deixar de trazer, porque ele é real, ele acontece. Maria, acho que é você. Então, eu estou mesmo na linha da Liane e da Diceia. Eu tive várias projeções e quando eu comecei a entender o que era a projeção, que eu descobri o IPC e tudo, essas histórias de projeção, que eu não sabia o que era que estava acontecendo comigo, que eu caía assim, dava aquele susto, como a gente fala, as quedas. Aí, quando eu comecei a estudar mais, eu dei uma parada, Uhum. mas não foi um recesso. Uma vez por ano ou 2 vezes por ano, eu tenho ainda as projeções. É mais um balanço do que um recesso, Uhum, sim. né? Mas ainda não é isso. Ah, então vai ser a Maria. Não sei. Poderia ser, devido a alguma repercussão extrafísica? Um trauma, um choque, um Pode, já, impacto? já falaram, mas Ah, ainda já não é isso. falaram. Já, ainda não é isso. Está quase lá. O que eu faço? Dou 2 minutos, vocês pensarem? Posso falar? Pode. Assim, o que está aqui no parágrafo é algo sobre você viver a vida projetiva e esquecer da vida intrafísica, né? Isso aqui já É foi isso. colocado. É isso. É isso? Eu tô É o achando tão óbvio que eu deslumbramento. não coloquei aqui, que eu achei que já tinha Não, colocado. é o deslumbramento É projetivo. o Não, deslumbramento. Você quer viver aquilo ali, esquece vida, para que roupa, para que rapaz, isso é muito sério, pessoas vivem. porque a pessoa está aqui para viver a vida humana. Então, não é incomum. A pessoa descobre a projetabilidade, domina alguma técnica e não quer mais viver, ela quer ficar projetada, ela quer, né? Isso é uma fuga da realidade, na verdade. Então, a pessoa, às vezes, ela tem um despertamento projetivo de uma faculdade que ela desenvolveu em outra vida, por exemplo. Ela já tem um histórico projetivo ao longo de várias vidas. Quando chega nessa existência atual, às vezes é muito fácil, é só um cliquezinho para ela colocar essa faculdade funcionando novamente, né? E aí pronto, ela não quer mais parar quieta aqui, ela quer só se projetar. Não... Vira, é o análogo, por exemplo, da drogadição. A pessoa quer fugir, só que em vez dela tomar lá as coisas que o viciado toma, ela sai do corpo. E aí, se há amparo, e muitas vezes essa condição, isso é que é importante também da gente agregar, essa condição pode ter sido combinada intermissivamente. Olha, se eu começar nessa de... Porque a pessoa às vezes perde o rumo da vida, né? E deriva até para uma condição psiquiátrica. A pessoa não é doente psiquiátrico, mas ela começa a falar disso para muita gente, ela acaba internada. E aí o tempo todo ela está vendo consciência, ela está falando, não, eu encontrei você 3 noites passadas, você estava não sei onde. Ela começa a meio que perder o rumo do que é razoável dentro aí da convivialidade intrafísica. Vira uma alienação. Era esse termo que eu queria usar. E aí pode ser um recesso patrocinado, mas não é por assediador. Aí é por amparador mesmo. Não,
tem que prender essa pessoa no corpo. E eles têm paratecnologia para isso. Mexe lá no chakra esplênico, que eu já ensinei para vocês, e não sai mesmo do corpo, porque se esse chakra não tiver razoavelmente fluente, a projetabilidade está comprometida. Ele é um chakra aí, ele é quase que uma chave projetiva. Né? Isamar quer falar, deixa eu contar uma historinha, porque é dos tempos que eu fazia curso lá na Glória, então tinha curso de técnica projetiva, e uma vez eu tive uma colega de curso, era uma senhora já, iam ela e o marido lá fazer as técnicas de. Era um curso só de colchonete. Era um fim de semana só com técnica projetiva. E era fantástico os relatos dela, porque o amparador vinha, tirava ela do corpo, andava com ela pela sala, né? E ela relatava aquilo tudo. Você via que não tinha perturbação, aquilo era tudo muito natural para ela. Pois bem, aí eu reencontro essa senhora alguns meses depois num SCP-2 com o professor Ramos. E aí ela reclama para ele, durante o debate, que não estão mais acontecendo as projeções que ela estava acostumada a ter. É mais ou menos o que a Aliane relatou, né? Aquilo deu uma parada. E ela estava sentindo muita falta daquele amparador, porque ele escrevia para ela tudo o que ia acontecer num pergaminho e mostrava para ela. Então ela lia aquilo ali, ela sabia tudo o que ia acontecer. Aí Valdo Vieira, que não era mole, né, virou para si e falou assim: agora para e pensa, você acha que isso era amparador? Usar pergaminho para te falar as coisas. Isso era um baita de um guia cego que você tinha aí, engalhou com. Eu não sei que fim que levou, se ela continuou ou não, mas o que que ele quis mostrar para ela? Que o nível não era de amparador. Ficar usando pergaminho, coisa da Idade Média, para mostrar para ela o que ia acontecer, que não era nada daquilo. Né? Amparador trabalha de uma outra forma. Então, que aquele tipo de projeção que ela tinha, que ela gostava muito, era razoável que aquilo sofresse uma evolução para um outro patamar, que foi o que a Liane relatou aí. Né? Então, provavelmente, ela estava no recesso. E o caso me chamou a atenção pelo seguinte: ela contava isso tudo, gente, não tinha arrogância nenhuma. Era uma coisa de muito natural, ela era uma pessoa muito positiva, muito agradável de conviver no curso e tudo. Né? Então me chamou muita atenção, porque ela está sentindo falta do modelo antigo que ela estava acostumada. Estava num autêntico recesso projetivo. Eu não sei a continuidade da história, o que, que aconteceu aí depois. Se o guia cego voltou e ela continuou lá muito feliz com ele, ou se ela teve uma progressão aí na interação dela, na projetabilidade dela. Não sei. É o caso aí da gente refletir, né? Que patamar que a gente está estacionado e que a gente precisa mudar em termos, aí não vou nem falar de projetabilidade, vou falar de termos parapsíquicos. Você está acostumado, aquele mesmo fenômeno acontece do mesmo jeito há 13 anos e meio. Então, não teve um fenômeno mais avançado, não teve uma extrapolação nem nada. Não é o caso de pensar se não está faltando esforço aí na história. Estou olhando para as caras de vocês estão tão sérios. Né? Vamos ouvir o Isamar, então vou ficar quieto, não vou falar mais nada por enquanto. Não, essa última colocação sua que eu estava pensando, né? Porque, assim, existe um certo prazer de você ter uma projeção, perceber as energias, perceber o psicossoma, é bem prazeroso, né? Mas eu vejo assim, o recesso, ele pode ser um indicador que você está cometendo alguns deslizes. Você tem que começar a verificar o que está acontecendo. Se você ficar muito tempo no recesso, já é um sinal que você não está fazendo nenhum movimento, né, para mudar aquilo. É Então, isso se a aí. gente tem um recesso, a gente podia olhar para esse processo para ver que tem alguma coisa que a gente está deixando de trabalhar. E às vezes eu acho que é isso mesmo, é estudar melhor. Esse período que eu estou lendo, projeciologia, estou tendo projeções com uma certa regularidade. É bem interessante isso. Vai lá ler a técnica, ficar aqui lendo, aí você tem um estímulo a fazer a projeção. Mas, Exatamente. mas se você não anotar, não ver o que está acontecendo, não estudar melhor, daqui a pouco vai parar, entendeu? Eu estou É. vendo isso.
Isso é o recesso. Se eu tivesse que dar um nome, não para uma filha, mas para o recesso, esse eu chamaria de paraterapêutico. É aquele onde você vai fazer uma pausa dentro de uma atividade que era normal para você, porque você precisa de uma reflexão para mudar de patamar, né? E tem um outro termo que converge aí. Às vezes o parapsiquismo ele está automimético. Vê se esse termo faz sentido. Você está se imitando sem nenhum progresso há muito tempo. Então, um amparador, um amigo seu extrafísico, de muitas vidas, que quer o teu progresso e tudo, ele às vezes chega lá porque você autorizou, ele não vai fazer isso sem uma combinação prévia. Normalmente a gente sabe que pode cair nisso e a gente mesmo autoriza. Isso é muito comum, gente, com amparador de TENEPS. Quando existe uma combinação prévia, quem é o amparador que vai supervisionar ali a tua TENEPS, muita coisa às vezes é combinada antes de renascer. Depois pode trocar o amparador, mas aquele primeiro, muitas vezes você já trouxe lá da intermissão a coisa meio. Ele fica só esperando você começar a fazer, para chegar junto, né? E meio que você autorizou, claro, ele não vai fazer deliberadamente porque ele acha que. Não. Existiu aí uma combinação de alguma coisa que ele tem ali a tua permissão para interferir. Então, olha, se eu começar a repetir a mesma coisa, dá um jeito de eu ver que eu preciso mudar. E aí se coloca no lugar do amparador, você não faria? Penso que é razoável, né? Se a pessoa mesma reconheceu que aquele risco é possível. Às vezes está atuando a vidas da mesma forma. E aquilo precisa dar um salto, né? E a forma é tão forte que o extrapolacionismo não é possível. E quando é possível, o amparador patrocina um patamar aí um pouquinho mais elevado de fenômeno, de percepção, para você mesmo se tocar. E não, tem coisa melhor do que o que eu estou vivenciando. Mas às vezes a forma está tão engessada que o extrapolacionismo não é possível. Vê se tem sentido, né? É muito mais coisa entre o céu e a terra do que a gente imagina, né? Muito bem. É, lembra que quando a gente estava na exteriorização do psicossoma, havia uma série de fenômenos, de estados alterados, não é nem fenômenos que eu quero tratar aqui. Havia uma série de estados alterados convergentes à exteriorização. Um deles se chamava hipnagogia. Lembra o que era a hipnagogia? Aquele estado que você não está mais muito acordado, mas ainda não está dormindo. É aquela transição do estado de vígil, né, de desperto, consciência vígil, para o estado do sono. E aí, nesse estado alterado, tem muita fantasia, tem muita coisa que é lixo cerebral, mas pode acontecer fenômenos juntos. Duas perguntas. Qual é o estado análogo a esse, quando você está acordando? Então, a hipnagogia é da vigília física para o sono, né? E qual é o estado da projeção para o acordar? Ele tem um nome e tem um fenômeno que é muito importante, que às vezes acontece nesse estado. Ele é muito. Quer dizer, tem vários, mas tem um especial que é bastante frequente. Quem levantou primeiro? Marlise. É a hipnopompia. Hipnopompia. Diga em grego o que significa. Hipnos é sono e Bem, pompia é. deve ser despertar. Não sei. Não sei, é pompia, não sei. Quem é que sabe grego? Eu esqueci. Ricardo sabe grego. Ele estudou em Lisboa grego. Mas eu esqueci-me quando vim para Londres. Era muita língua, tive que largar uma. Pô, Não era Não. um deus grego? Desculpe. Não era um deus grego que se chamava Pompicus. Em grego quer dizer, acabei de pesquisar aqui, quer dizer procissão. Porque a hipnagogia é o condutor do sono, né?
É o hipnos e agogós. E a hipnopompia é o hipnos pompicós. Então, é a procissão do sono. Para mim, não diz grande coisa. Mas é essa transição contrária, né? Você está projetado, ou você está acordando de um sonho. Então, você tem ali aquele estado onde você vai ficar desperto, vígio, né? Muito bem. Por que que esse estado ele é mais fenomenogênico? Vê se essa palavra faz sentido para vocês, né? No sentido da lucidez, do que a hipnagogia. Aproveita que a Eliane já levantou a mão, ela já responde tudo. Pois é, mas minha pergunta era outra, mas eu estava Não, mas então faz a sua. Depois, não deixa eu esquecer essa. Tá? Então, porque você está chegando do extrafísico, você rememora com mais facilidade, né? Então, é a hora de você ficar quietinho e ficar lembrando tudo o que aconteceu no extrafísico para depois registrar. Mas, em cima disso, eu tenho uma pergunta, que também a hipnopompia, ela gera imagens, né, oníricas. Isso não pode confundir o que você trouxe do extrafísico? Fazer aquela mistura? Mas com menos probabilidade. Esse é o ponto. Por quê? Por que com menos? Porque você está mais no extrafísico que no intrafísico? Porque você está vindo de uma condição lúcida, em princípio, Mais que lúcida. vai depender de como é que foi esse teu acordar. Você está vindo de uma projeção interiorizando, você está partindo de uma condição lúcida para uma condição lúcida intrafísica. Então, tudo que acontecer ali é muito digno de observação como parafenômeno, e não como onirismo, não só como estado alterado. Vê se faz sentido. Faz sentido, mas como eu li aqui que tem onirismo e tal, eu falei assim, ué, mas Tem, será que tem. não vai confundir? Você está acordando um sonho, por exemplo. Aí não é um estado lúcido, né? Então, Sim, mas você aí vai misturar também, né? A pode projeção com o misturar. sonho e Pode. traduzir. Então, gera. Mas eu lembro, posso citar aqui uma coisa? Por O favor. Valdo fala que na hipnopompia, uma vez, ele materializou dentro do quarto dele uma ovelha. Você lembra dele contar isso? Eu lembro disso, mas eu não lembro detalhes. Você tem os Então, detalhes? aí ele não entendeu nada por que que apareceu na hipnopompia aquela ovelha, depois falou com o pessoal, né? Lá, e na tertúlia ele falou que era dia, não sei o quê, quando foi clonada a primeira ovelha, a primeira, a Dolly, mas apareceu na hipnopompia. Eu guardei por causa disso, porque foi na hipnopompia que veio aquilo, né? Até uma clarividência, né? Não é só a gente, é porque está descoincidido a um ponto onde o que é extrafísico aparece mais fácil. Não sei, fiquei pensando. Exatamente, exatamente isso. Exatamente. E eu lembro de um outro relato dele também, onde ele viu três rostos. Eram só três cabeças, assim. Ele relatava muito isso. E depois ele fez a relação de quem eram aqueles amparadores com, eu acho que era alguma visita ao CAE que estava acontecendo, né? E ele relacionou, foi exatamente numa. Então, o fenômeno que eu queria nomear é esse, a clarividência hipnopômpica, né? E tem um trecho de Tertúlia onde ele comenta que a clarividência mesmo direta do extrafísico, você está aqui e vê a consciência na sua frente, mas não eventualmente fazer isso com regularidade. Eu me lembro desse trecho de Tertúlio, ainda era no restaurante, não era no tertuliário ainda. E ele comentando que para isso ser frequente, tem que mexer mais no cérebro da pessoa. A pessoa tem que vir um pouco mais preparada para desenvolver isso. Que não é o tipo de clarividência mais comum, né? Mas que na hipnopompia isso era viável devido aí à descoincidência, né? E você está voltando, mas o extrafísico ainda está claro ali para você. É diferente da hipnagogia, onde você está indo dormir. Você está caminhando para um momento de menos lucidez. Por isso que o que aparece ali não é que não possa ser autêntico, pode, né? Mas é menos confiável do que na hipnopompia, né? Pondera tudo, gente, vê se faz sentido. Pode ser que eu não tenha entendido nada do que eu li, viu? Vocês me corrijam, tá? Tudo pode, eu posso estar gaga. Ele falava sempre isso, olha, eu posso estar gaga, né? Isamar, depois É. vai. Oi. É.
Oi. Eu acho que era o Lucas que estava. É assim, ó, eu já percebi isso quando você volta da projeção, se você não se mexer, ficar parado, ficar mais tranquilo, você vai lembrando a projeção com uma certa facilidade. Vamos falar disso já já, da rememoração. É. Mas ali, bom, porque ali na frente ele comenta que a projeção contínua, né? Uhum. Ele elimina esse estado de pinagogia e pinapompia, né? Você sai Isso. e volta sem passar por esse estágio e que você tem uma rememoração até melhor, né? Que é Total, mais né? Você não completa, perde. Você não tem rememoração, você tem a consciência contínua. é a consciência contínua. Você lembra o que acabou de acontecer, como eu lembro o que eu acabei de perguntar. Ali não tem É porque gap. esse processo, você nem se, quando acordar, mesmo que não esteja no estado da hipnapompia, você ficar parado é melhor para você lembrar. Se, Isso se, nós se você vamos começar a se comentar. mexer, acordar, começar a se mexer, você perde. Calma, vamos comentar isso já já. A gente vai falar só de rememoração daqui a pouco, né? Eu ainda tô voltando para o corpo. Vamos cá na ordem, né? É, tá. Alguém tinha levantado a mão e sumiu. Eu acho que foi o Lucas. Fui eu. É o que eu achei que ficou um pouco distante aqui da proposta, mas eu nunca tinha notado essa questão da clarividência hipnopômpica, né? Inclusive não tem aqui, né? Isso foi uma dedução dos estudos de cada um, correto? Mas ele comenta em tertúlia isso. Certo, perfeito. Então, eu pessoalmente tenho, essa semana, dia 16, como foi, ano passado. Eu fiquei um pouco, não é assombrado, né? É impressionado, acho que é com uma face de uma pessoa com uma cicatriz e era um auxílio de som. É bem isso, fica muito mais memorável, né? Marcante ela. É quase uma pessoa física do seu lado. Eu já tive essa experiência. Eu vejo muito como se fosse assim, nariz a nariz. É, Quase isso, assim. Quase como se é, fosse eu me olhando no espelho. é. Pronto. Agora, às Acho vezes que é a melhor aparece no sensação. ambiente. Eu já vi do lado da cama, né? Agora, o que impressiona é que é diferente, por exemplo, de uma dinâmica. Você está numa dinâmica, você vê ali a consciência, o rosto e tudo, mas não é aquela coisa materializada como você percebe numa clarividência hipnopôntica, por exemplo, né? Que parece que você vai lhe pegar uma pessoa, parece que você vai dar a mão para ela, né? É muito nítido. Eu acho que é por isso que ele chamou tanta atenção na tertúlia, porque é um estado onde propicia essa visualização mais clara, mais nítida. Então é algo para a gente prestar atenção, valorizar um pouco esse período da volta. Porque vou voltar para o corpo, que saco, né? Depois não vou lembrar de nada. Não, mas aproveita a hipnopompia. O que pode acontecer aí a partir disso? Tá certo? Muito bem. É, vamos falar da rememoração, que o Isamar começou, né? Primeiro eu queria ah, fazer a diferença aí entre lucidez extrafísica, ou seja, a pessoa está lúcido para o extrafísico. Lembram dessa diferença? Estar lúcido no extrafísico e estar lúcido para o extrafísico. O para quer dizer, você sabe que está projetado. O lúcido no quer dizer, você está atuando lucidamente, você não sabe que está projetado. Você pensa que você está vivendo a vida normal. Que é tão parecido com isso aqui que às vezes você não nota a diferença. Você não sabe que está projetado. O lúcido para é diferente. Você sabe que você está numa projeção e, claro, você está lúcido ali porque está acontecendo. Você está atuando lucidamente. Muito bem. Qual é a relação disso com a qualidade da rememoração? E aí tem uma grande surpresa. Isamar pode começar. Já que você já tinha tocado no assunto, te convido a começar. Estou super lúcido no extrafísico. Estou mandando e desmandando, sei quem é quem, estou lá, dono do pedaço. Aí eu volto para o corpo. Uhum. Vou lembrar de tudo. Não, eu acho que não. Eu Uhum. acho que é assim, ó, tem vezes que você pensa
que fez alguma coisa lá, que atuou de alguma maneira, tem uma sensação, mas você não sabe direito o que aconteceu. Entendeu? Isso é muito, isso é até um pouco frustrante, sabe? Porque você fica querendo lembrar o troço que aconteceu, te impactou até energeticamente, né? E você não sabe, não sabe direito, tem uns fragmentos, entendeu? Eu tive, Tá. e até às vezes você desperta, mas eu tive uma vez estava numa projeção, estava até lá na Aracê, que alguém me tocou, me segurou o braço. E eu depois despertei, mas eu tenho a sensação que aconteceu coisas depois, entendeu? E eu não sei o que Hum, que é. Aí Entendi. você perdi o negócio, entendeu? É impressionante. Tá. Agora, eu acho que fica difícil você afirmar que estava lúcido no extrafísico, porque se você não tem rememoração, é difícil, né? Como é que Mas você a tem pergunta é o seguinte, informação? ô, Itamar, é possível você estar lúcido para o extrafísico e não rememorar nada? Sim, não, eu acho que sim, perfeitamente. Mas, assim, saber que você esteve lúcido mesmo naquele momento é difícil. Uhum. Porque se não rememorar nada, então aí não sei. Pois é, porque isso é paradoxal. É, Porque se você estava lúcido lá, poxa, por que que você não lembra depois? e não sabe nada. E, no Conceitos entanto, diferentes. no entanto, é super comum, né? Quem que está na frente aí? Me perdi. Eu estou vendo Liane e Sou Lucas. eu. É isso? Tá. Acho que sou eu. Ah. Não, eu estava pensando a respeito disso quando a gente está. Vou falar é teórico, viu? Porque eu não consegui praticar isso, não. Quando a gente está lúcido para o extrafísico, a gente pode usar artifícios, estratégias para rememorar, né? Então, eu estou falando isso teoricamente, que eu nunca consegui fazer isso. Mas tem Uhum. esse, marcar bem quais foram os detalhes, para a gente poder ficar mais fixada, a projeção ficar mais fixada e a gente poder relembrar. Não é Vamos verdade? expandir isso. Isso é muito importante. Isso é técnica, né? Então, já que uma coisa não acarreta a outra, estar super lúcido para o extrafísico não quer dizer que você vai lembrar depois. Então, já que você está lúcido, vamos fazer alguma coisa que permita a rememoração posterior. Mas antes disso, tipo, temos o Lucas. Sim, é nessa linha aí. Você consegue relembrar, né? Então, assim, acabou de acontecer alguma coisa. Você ainda está no processo de projeção. Você pode... Você sabe que você vai ressomar. Acaba sendo. Você vai voltar para o sono. E você sabe que você tem uma cota que você vai perder de lucidez e de memória. Porque de paracérebro, de paracérebro para o cérebro, a natural Uhum. é caimento aí. Então, em outras palavras, ter essa lucidez no extrafísico, dessa autoconscientização multidimensional, né, no extrafísico, acredito, não acredito não, minha experiência aqui, isso potencializa muito. Então, você pode fazer anotações, reflexões, correlações, interpretações, associações. Será que, peraí, eu estou dormindo em tal lugar aqui agora, hoje é domingo, eu sei lá, final da Copa do Mundo, ou dia de finados, enfim. E correlacionar isso com os elementos da projeção. Isso facilita muito. Em outras palavras, use e abuse da sua paracognição do paracérebro, né, com essa lucidez, porque não vai ser acordado que vai ter uma queda, né, vai ficar menor. Depende da decantação, né, que se chama. Existe uma Você vai tendência de ficar conseguir, menor, melhor dizendo. vai conseguir ou não decantar aquilo. Vamos expandir depois essas possibilidades aí de técnicas, tá? Isso é muito interessante para a gente praticar. Mas vamos ouvir a Maria primeiro. Maria está quietíssima hoje. Estou só pensando, eu gosto de ouvir as Ela casuísticas. só não está mais quieta que a Eliane. A Eliane está quietíssima hoje, né? Mas vamos ouvir a Então, Maria. gente, Depois a gente escuta a Eliane um pouquinho, que eu estou com saudade dela. então, para mim, assim, eu perdo muita oportunidade porque na vigília física eu tô, tô um pouco tudo que é lugar. Então, isso me deu uma repercussão muito grande nas minhas projeções.
Por exemplo, semana passada eu tive uma projeção que eu estava no lugar e aí eu perguntei para a concierge assim, que ano é esse aqui? Elas falaram, é, ano 4000. E eu falei, 4000? Olha, eu estou no ano. Aí eu falei o ano que eu estou, né? 2024. Aí eu falei, peraí, eu tenho que voltar para o corpo para anotar isso. Aí perdi o Aham. resto. Perdi o resto, gente. Isso não era para me ter me emocionado tanto, sabe? As emoções também. Eu fiquei emocionada. E, bom, e quando eu, assim, nas minhas projeções, eu fico quieta e pego um pouquinho daquilo e vou pensando, pensando, pensando para tirar o fio da meada, sabe? Para mim conseguir recuperar alguma coisa. Mas tá difícil, tá? Mas você lembra bem das coisas, você tem bastante relato, não reclama, não. Mas eu preciso de mais. Eu acho que É. é aquele caso que você falou, Oswaldo, que quando a pessoa se projeta muito, assim, mesmo patrocinado e tudo, antigamente eu queria ir rápido dormir, ó, terminava tudo, não, eu vou para a cama que eu preciso me projetar. Eu estava assim, tá? Hum. Então, eles deram um pouco, eles me frearam um pouquinho aí. O sossega-leão, né? É. Isso aí. Tá. Então, assim, vamos começar a pensar no que poderiam ser essas técnicas para a gente rememorar depois, já que a gente está lúcido, né? Então, a primeira, para a gente discutir, o que é mais fácil você lembrar, de um livro inteiro ou do sumário do livro? É retórica a pergunta. Claro que é mais fácil lembrar do sumário, né? Então, que tal, depois de um episódio, se você estiver lúcido ali, tudo, terminou uma assistência, você está com todos os passos ali na cabeça que foram feitos, faz uma sinopse mental. Nada do que a gente vai falar aqui é garantia, mas pode ajudar, né? Então, coloque em tópicos mentalmente. Primeiro isso, depois aquilo, depois teve isso, depois teve aquilo. Fixa bem, repete 30 vezes cada um desses passos para você, mentalmente no extrafísico. Mesmo que você não traga de pronto toda a rememoração, devido a essa insistência na fixação, você pode ter o que se chama de uma rememoração fragmentária. O que é isso? Você não lembra de tudo na hora, mas você lembra de uma palavra. Aquela palavra puxa o resto da frase. O resto da frase puxa a frase seguinte, puxa a frase anterior. E aí você recupera o sumário da tua projeção. Tem lógica? Pode funcionar. Outros elementos fixadores. Aí eu vou deixar para vocês elucubrarem um pouco. Uma coisa é você resumir a história. Estou dando essa primeira ideia. Entra um pouco aí e vê o que vocês proporiam. O aluno pergunta, vocês, professores de projeciologia, o aluno pergunta para vocês, professor, mas o que eu posso fazer fora do corpo para lembrar melhor das minhas projeções? O que vocês sugeririam? Elementos fixadores. Ricardo, vamos lá. Não Eu ia dizer adianta uma coisa, baixar, eu não ia dizer uma adianta coisa baixar a mão que eu vi. eu levantei a mão, mas eu ia dizer uma coisa que é que não era fora do corpo, era dentro do corpo, que era a criação do hábito de rememorar, não é? Escrever para criar esse hábito, para lá haver essa lembrança também. Esse Mas é no corpo. E depois, fora? esse não conta, esse não conta. Eu vou facilitar um pouco. São técnicas muito singulares. Não vai ter uma que funcione igual para todo mundo, né? Então, por exemplo, você é uma pessoa que tem boa rememoração de imagens. Vamos supor. O que você usaria como técnica? Não sei se é o teu caso, mas uma pessoa que tem assim vê o rosto, aquela pessoa, por exemplo, que vê o rosto uma vez, nunca mais esquece. O que é razoável que ela procure
fixar. Quero fixar uma imagem da situação, de alguma Isso. forma. Um rosto específico, uma paisagem, alguma coisa, Posso falar? mas ela tem que conhecer aí o potencial rememorativo dela, né? Então, é uma coisa que ela vai jogar um pouco com a singularidade. Então, eu sei que eu lembro bem de palavras, então eu vou procurar fixar textos. Eu sei que eu lembro bem de imagens, vou procurar fixar imagens. Vai, Lucas. Isso aí vai na linha do como é que eu aprendo, né? O autodidata. Mas eu vou falar um pouco do meu caso. Eu tenho um grande desafio de lembrar um volume muito grande de informação. Então, eu tento separar em tópicos. Uhum. As imagens, no meu caso, facilitam bastante, né? Então, por exemplo, vou usar esse mesmo exemplo aí, esse mesmo caso do dia 16. Eu memorizei assim: mulher, meia idade, cicatriz no nariz, auxílio de dessoma. Foi isso? Foi. Então foi isso. Aí o resto vai povoando porque você vai lembrando. Não, ela tinha o cabelo, por volta dos 45, talvez 50 anos, e dava para ver um contexto assim de. Enfim. E aí, nesse caso, foi só este evento. Mas se fossem mais eventos, então. No meu caso, muitas vezes as rememorações são, como é que chama? De trás, de frente, de trás para frente. Aham. Então, eu vou rememorando de trás para frente, como se o meu enredo fosse ao contrário mesmo. Porque é o que eu Perfeito. consigo lembrar, né? Por exemplo, eu sentei aqui nessa cadeira, mas antes eu estava fazendo o quê? E aí você vai puxando o fio da Isso. meada do final para o começo. Cada um experimentando formas, né? Mas no Projeciologia, ele vai falar sobre Uhum. nomes, locais, datas, né? Acho que é alguma coisa assim, Isso. sujeitos ou consciências envolvidas. Eu Isso. tinha notado alguns minutos, eu escrevi no chat aqui. Não sei Uhum. se ele vai falar sobre associação de ideias, né? Mas acho que vai falar sim. Não, a sensação de ideias é básica, É né? isso, Porque é isso aí. isso aí é o que permeia toda a técnica, né? Agora, como você vai fazer a associação? É aí que entra a singularidade de qualquer um, né? Mais alguém? Eu tenho um episódio para relatar, que, na verdade, dois. Como é que eu consegui lembrar depois? Mas eu quero ouvir você. Eliana está muito quietinha. Eu? Como é que você faz para lembrar da projeção depois? Que providências que você toma? Ai, eu quase nunca lembro. Não! Não, não consigo lembrar. Eu tenho muita projeção até acordada, mas quando eu estou dormindo eu não lembro. Mas Eu como tenho que é a uma... projeção acordada? É assim, né? Me acontece muito, eu vejo coisas, sabe? É assim. Às vezes eu até confundo com a realidade, Mas é mas projeção, dormindo eu não consigo. projeção ou é clarividência? Tem que É começar, clarividência, né? pois No tem que caso. começar a diferenciar um pouco as coisas, Eliana. Uhum, Entende? Você não ficar nesse emaranhado de coisa. É aquilo que a gente está falando, é dar nome aos bois direitinho, né? sei. Se Uhum, você está vígio, você está tudo, você está vendo coisa, aquilo ali pode ser o quê? Um devaneio, uma clarividência. uhum, Entende? Começa, sei. então, um estudo nesse sentido, de nomear melhor o que acontece contigo. Uhum, Entende? sei, Para você sei. começar a ter base aí, até para relatar. Porque Uhum, o relatar é muito importante. Às vezes a gente aprende relatando. sei. Eu tenho muita dificuldade disso, de relatar. Então vamos começar a trabalhar isso, né? Uhum. É, estou no processo, Isso mas tá aí. duro. Vamos ouvir o Isamar. Essa técnica que o Lucas trouxe de rememoração, de você fazer o caminho inverso, né? Eu não consigo, eu tenho dificuldade de aplicar ela. Para mim tem que ter, parece que tem que ter uma narrativa, um contexto. Mas Uhum. assim, o que eu me lembro de ter mais percepção de lembrança
É quando interage diretamente com a consciência, assim, ou falou comigo, ou tocou, ou teve uma troca muito grande de energia. Quando acontece isso, eu me lembro bem da projeção. Agora, essa outra de também ver o panorama, tudo, às vezes tem muitos lapsos, sabe? Tá vendo uma situação aqui, pula e não tem, fica muito fragmentado. Agora, Uhum. esse do toque, realmente, alguém foi, falou contigo, ficou conversando, você me lembra bem, entendeu? Uhum. Interessante. O que mais? O que mais que vocês usariam? Gente, criatividade. Todo mundo tem uma preferência do que lembrar. Então é isso que a gente vai buscar. Eu estava uma vez me despedindo de um grupo e assim, todo mundo se controla extrafisicamente. Tá? Todo mundo ali meio que se segurando para não desfazer o cenário, porque eu estava projetado, mas o grupo era extrafísico e tinha mais gente projetada comigo. E era uma despedida. Aquele grupo a gente não vai reencontrar por um bom tempo daqui em diante. E eu não sei quem são essas pessoas até hoje, mas assim, tinha uma sensação assim de muita tristeza, essa coisa da gente não conseguir se rever durante um bom tempo. E aí eu olhei para uma das concierges e falei assim, olha, eu não posso esquecer esse momento e não posso esquecer de vocês. Me dá alguma coisa para eu lembrar. Às vezes não parte de você, às vezes a consciência vai ter o elemento, ela te conhece, ela sabe o que há em comum entre você e ela, para aquilo potencializar uma rememoração posterior. Aí o rapaz fez o seguinte, ele encostou o frontochakra dele no meu, eu projetado e ele consciência. Ali teve uma transfusão energética e depois eu rememorei a cena inteira já acordado. Assim que eu acordei. A partir daquela cena, eu fui rememorando. Não foi bem uma ordem inversa. Para mim, não acontece dessa forma. É como se fosse um quebra-cabeça. Ali eu vou. Qual é a peça que encaixa aqui? E o negócio vai formando o mosaico. Não tem bem uma ordem. É a partir de um elemento muito forte que os outros se agregam. Não sei se com algum de vocês acontece isso. E uma outra vez, uma consciência me levou para uma reunião de família, mas não era minha família, eu não conhecia ninguém, mas eram familiares reunidos. Aí vinha uma consciência de uma senhora, assim, uma senhora jovem, conversar comigo, e ela me dizia assim: eu vou falar porque é tudo muito positivo, e tá a evocação não vai comprometer ninguém. E ela dizia assim: eu sou uma tia do seu pai que dessomou antes de você nascer. Você não me conheceu. Mas quando você estiver com seu pai, diz que você encontrou com a tia fulana, e ela me deu o nome dela. Aí eu sabia que não era. Primeiro que é um nome antigo, não é um nome fácil de lembrar. Aí eu falo, pô, mas não vou lembrar desse nome, e o operador riu. Ele telepatizou. Quando eu pensei isso, eu falei, olha, dona fulana, a senhora repete bem esse nome, porque é ele que vai fazer eu lembrar. Aí o amparador falou: olha, repete muito, porque ele não lembra de nada, viu? Ele ainda me zoou um pouco ali na. Mas é uma figura de intimidade. Ele não falou me depreciando, ele falou Foi que a realidade. projeção É, vexaminosa, Oswaldo. não, ele já me conhece, ele sabe que eu sou relapso mesmo, eu anoto a metade. Ele falou: ah, minha senhora, repete muito, porque ele não lembra de nada. E aí ela repetiu, tia fulana, tia fulana, tia fulana. Aí eu olhei para o cara e falei assim, me manda agora. Eu não falei nem que eu ia, eu falei, me manda agora para o corpo. Porque não era uma informação para mim, era uma informação para o meu pai, que era sobrinho dela. Dito e feito, o cara fez um troço lá que eu não sei, ora um troço, né? Professor de projeciologia dizendo isso. Ele fez alguma manobra, mas teve um episódio onírico inesquecível entre a cena de eu pedir para ele me mandar para o corpo e eu chegar no corpo. Eu passei por uma cidade inteira feita de relógios.
Todos os prédios eram relógios, cada um de um jeito diferente. Tinha relógio digital, tinha relógio com algarismo romano, tinha torre de relógio, tinha. E eu olhava, era bonito, era um filme muito colorido que passava ali na trajetória de volta para o corpo. E repara, como é que eu entendi isso depois? Porque isso é onirismo. Isso é uma cidade de relógio, não pode ser nada muito sério, não pode ser nada, né? E eu cheguei no corpo com o nome da mulher na minha cabeça. Não esqueci. Apesar desse lapso onírico que eu tive. Então, olha a força de uma repetição intencional com o objetivo de rememorar depois. Passaram os dias, eu liguei para o meu pai. Falei, pai, e eu não escondia a informação dele, não, eu falava tudo. Eu estava fora do corpo, ele achava que era maluquice, ele entendia só 10% do que eu dizia. Eu estava fora do corpo, veio uma senhora dizendo que era sua tia fulana de tal. Ele falou, meu filho, é a minha tia predileta. Estou todo arrepiado aqui. Aí eu acho que quando arrepiou, eu acho que ele acreditou um pouco. Agora, isso foi mais ou menos 1 ano e meio antes dele dessomar. E eu entendi que a presença daquela consciência já era uma preparação para a dessoma dele. Então, na verdade, o aviso era para ele, mas ele não entendeu que ele ia dessomar, não, mas eu entendi. Olha, começa a mexer, começa a ficar mais perto, porque vai precisar de você aí nessa dessoma. Agora, isso foi reflexão minha depois. A partir de um nome. Agora, não é um nome comum, não é um nome, não é assim, Fernando, não é Eliane, não é um nome que a gente use hoje, é um nome antigo, nome de tia do meu pai. Conheço ninguém mais que tem esse nome, né? Mas eu pedi para ela, só repete bem. Ela repetiu com a voz dela. E a gente falava, não era telepatia, não. Então não era nada assim muito avançado. E o outro debochando de mim, que eu não lembrava de nada. Quer dizer, isso também ajuda, porque é um elemento. Eu costumo ser uma pessoa bem-humorada, eu gosto de brincar e tudo, né? De vez em quando eu sou carrancudo, mas não é o meu comum. Então, o fato dele ter brincado, mais a repetição do nome, e mais a reflexão depois que eu fiz, né, durante o trajeto ali, que aquilo podia ser o prenúncio da dessoma dele, tudo isso convergiu. E aí, a partir do nome, eu rememorei a cena toda até a gente chegando lá, como é que foi a chegada. Eu chegava volitando com ele, mas o grupo não podia ver que a gente estava volitando. Então, a gente meio que parava antes, andava um pouquinho, que era para não constranger as consciências. Ver quanta informação que veio depois na história. Um nome, gente. Então, vocês veem, às vezes não é, você não precisa rememorar, decorar a cena inteira. Às vezes é um elemento que vai proporcionar essa rememoração aí depois. Era o quê? A estranheza de um nome. Interessante, né? Muito bom. Continuando. Tudo isso que a gente está mais ou menos tratando aqui está aparecendo como rememoração fragmentária, né? Você lembra um pedacinho, né? E aí tem uma técnica, o Isamar começou a falar disso, eu vou pedir para ele retomar. Tem uma técnica que é assim, acordou, abriu o olho, não se mexe muito. Expande isso, Isamar. Fala aí o que é que você entende disso. Se começar a levanta e tudo, você perde ali alguma coisa. Como é que funciona essa? Eu não sei se eu vou expandir muito, não, mas que é Hum, basicamente esse processo você ficar parado e depois ficar lembrando. De não tentar fazer nenhum, se mover ou até olhar, porque se você olhar para o quarto, alguma coisa assim, você já tem outras impressões, né, no teu cérebro e já pode pagar um pouco essa rememoração. Então, se você perfeito. ficar ali sem ter contato visual até e tentar relembrar o que aconteceu, parece que é coisa, para mim acontece uma narrativa, vem tipo um enredo do que aconteceu. Agora, isso é bem sutil, porque você tem que fazer os movimentos lá lentos, porque quando você for escrever, tentar anotar, você já também já pode. É impressionante isso.
Se levantar e for pegar o caderno para anotar, você já perdeu. Se você Isso. ficar quietinho ali, você lembra, mas aí se você ficou ali 4, 5 minutos tentando lembrar, ele levantou, foi escrever, você, já perdi algumas coisas. Coisa Bem isso. importante. É Isso. bem isso. Por isso tem Não gente sei. que grava, né? Tem uma técnica agora que o pessoal, eu nunca fiz isso não, que o pessoal grava, né? Acorda e liga e fica gravando, falando, né? Eu já fiz, mas o problema é achar o celular, cadê o botão para É. gravar? Eu Mas eu tenho. acho que até mesmo quando você Até aí eu começa já a falar, acordei. você já vai perdendo, É. porque começa um link extrafísico no cérebro, né? Ele funcionando mais intrafisicamente e ele afasta um pouco a memória. É Uhum. mais ou menos assim. É. A Então, rememoração é bem difícil, eu acho muito difícil. é. Você tem assim, tem muitos lapsos, não tem contínuo tudo que aconteceu, é difícil. Agora, alguém quer complementar? Porque tem uns detalhes aí dessa imobilidade, quando você acorda, que são importantes. Vê se É, alguém. Maria. aham. Não, eu, assim, o que o Isamar falou, eu, por exemplo, eu fico imóvel, sabe assim, quase paralisada. Nem tenta respirar, é muito pouco, porque Uhum. senão eu perdo tudo, Isso. sabe? Eu faço assim também, Isamar, eu fico quietinha, paralisada mesmo, nada, nada, até a respiração ali. E aí eu começo a pensar como se eu estivesse lá de novo para pegar alguma coisa. Uhum. Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas isso é. Eu ouvi esse relato já de várias pessoas. É você inclinar a cabeça para um dos lados. Eu faço para o lado esquerdo, né? E nesse movimento aí de ficar o mais imóvel, então você faz muito lentamente esse movimento de inclinar a cabeça e continua ali no seu repouso. Tem alguma parafisiologia que acontece aí, algum fenômeno de decantação que esse movimento lateral parece que facilita, né? E aí as informações vão vindo fragmentariamente e você vai conseguindo recompor a história, né? Sempre muito lentamente, que é o que vocês estão colocando, sem. Se você acordar, abrir o olho, vai embora, né? E esse movimento de inclinar a cabeça para um dos lados. O meu lado é o esquerdo, né? É o lado que eu vi que funciona melhor. E às vezes funciona, eu já estou acordado, vou, por exemplo, fazer a barra. Eu já reparei que quando eu inclino a cabeça para o lado esquerdo, para parar a barba aqui, às vezes eu lembro tem um flash, tem uma coisa. Sabe quando você parece que vai lembrar, mas às vezes não lembra? Não tem alguma coisa aqui que aconteceu, mas ainda não decantou, não vem direito a informação. Não sei se acontece com vocês. Lucas quer falar. Uma curiosidade, no caso, você sai do decúbito dorsal para o lateral, é isso? Isso. Eu, na minha idade, não durmo mais em decúbito dorsal há algumas décadas, né? Porque tem uma coisa chamada cervical que não permite, depois de uma certa idade, né? Então, eu, em geral, já estou do lado esquerdo. Mas, assim, mais adolescente, eu conseguia dormir de bruços, né? Que a minha maior saudade da adolescência é dormir de bruços, né? Aí eu virava e o negócio vinha decantando. Na verdade, eu descobri essa técnica antes de saber qualquer coisa de Conscienciologia, antes de ter acesso. E eu vi que durante o dia, dependendo da posição da minha cabeça, aquilo, às vezes, rememora um fragmentozinho. Vem assim uma espécie de um lapso e, às vezes, eu consigo fixar o resto da cena durante o dia. O que é que eu já percebi comigo? É que o decúbito dorsal acordado, eu fico mais esperto, e aí é difícil para adormecer, É, ao mesmo é. tempo que promove a projeção. Então é meio que um falso paradoxo, na verdade. Então, quando eu estou acordando, se eu tiver em decúbito dorsal, é mais, assim, exagerando, eu salto.
Ou Aham, seja, é uma evocação, é um intrafísico poderosíssimo, uhum, entendeu? Eu vou pro... entendi. Então, talvez eu fico mais introspectivo quando eu consigo ficar de lado ali, É, até se for o caso, virar mesmo para ficar comigo mesmo. tá certo. É, bom, um outro tópico que a gente precisa comentar aqui é projeciografia e projeciocrítica. Vamos estabelecer diferença? Vamos não, vocês vão. Eu vou só escutar. Tá? Por que que são dois movimentos separados? Inclusive, atualmente se fala até em logias, né? Projeciografologia e projecioncriticologia. São duas subespecialidades da projeciologia. Por que que são duas? Por que que não é tudo junto? Tem uma razão de ser? Vamos lá. Projeciografia versus projeciocrítica. Excelente. Ricardo, A geografia é a pessoa escrever sobre a projeção, portanto, sem se criticar na sua rememoração. A pessoa escreve só aquilo que se lembra, tentar até não puxar muito para a coisa, que é para não fazer mesmo a associação de ideias, para a coisa vir de forma mais pura. E depois a parte da projeção crítica é a parte em que a pessoa vai mesmo ler e vai tentar fazer associação de ideias e fazer a crítica do que é projeção, o que é que não é projeção, o que é que poderá ter sido onírico, o que é que poderá não ter sido, e fazer um raciocínio crítico em relação às memórias que teve. A separação é para não contaminar a memória com o processo crítico que inevitavelmente associa ideias. muito bom, muito bom. Então, estava projetado, encontrei com um elefante cor-de-rosa de bolinhas prateadas. Se Tu você também, for... Osvaldo? Eu também. Se eu for criticar isso, eu não vou escrever. Vou descartar na hora. Não, tô doido. Né? Não, bota lá o elefante, porque às vezes o elefante não é o elefante. E a bolinha prateada não é a bolinha prateada. Quando você for fazer a projeção crítica, e aí é que é um dado interessante, a projeção crítica você não faz só em cima de um relato projetivo. Você pode combinar relatos projetivos e analisá-los em conjunto. Então, às vezes, a informação que aparece numa rememoração de uma projeção se conecta com o elemento de outra projeção. E aí a projeção crítica não só ela serve como uma limpeza ali de você extrair os elementos essenciais, os elementos mais fidedignos, mas também como alinhavo dos episódios projetivos. Porque não necessariamente você vai lembrar na ordem que aconteceu. E às vezes mistura. Você lembra de coisa de uma projeção no meio de outra. Porque o pé, imagina, decantou tudo, o teu cérebro, aquilo não faz muito sentido para ele, porque não era intrafísico, ele não sabe processar aquilo. Você está com a informação toda ali, aí você vai e escreve. Às vezes você vai relatar coisa de uma projeção que aconteceu em outra. Mas que a memória se imiscui uma no meio da outra. Entende? Então, quando a projeção crítica, na verdade, o valor dela é que você não faz em cima de um relato. Você faz em cima aí de um certo conjunto de relatos. E aí tem uma técnica importante, Isamar é da Aracê ainda, né? Eu fiz esse laboratório na Aracê, quando eu fui fazer o serenário. Eu fui o segundo usuário desse laboratório, que se chama o Laboratório do Autovivenciograma. E a professora Eliane Stedley, eu insisti um pouquinho com ela, depois, alguns anos depois, ela defendeu o verbete técnica do autovivenciograma. Marlise, lembra lá no grupo depois, por favor, de colocar o título desse verbete, quem quiser consultar.
A técnica é muito bem elaborada, porque é o seguinte, é uma chapa que você preenche com um relato, não precisa ser só projetivo. Pode ser um relato do dia a dia, uma reunião que você teve, qualquer episódio que você caracterize como vivência. Então você preenche aquela chapa do autovivenciograma, tem lá direitinho o local, a hora, a narrativa, e o espaço para criticar é separado do espaço para narrar. Não sei se o Isamar lembra da técnica. Isamar, quer Não, comentar mais da técnica? Você que não, é. conheço bem, conheço Pois bem. é. É Fala para gente, porque então. ela divide assim, um momento descritivo, que você usa uma forma narrativa para descrever o evento que você está tentando registrar, né, que está registrando. Tem uma fase interpretativa, né, um outro que você vai aí usar o processo de interpretação sobre aquilo. Depois você Isso. analisa numa fase de hipótese, cria uma hipótese em relação àquilo e você tenta extrair um aprendizado daquilo. Aquilo te deu algum aprendizado, te trouxe algum tipo de aprendizado, você tenta extrair. São 7 passos, né? Depois você Uhum. tenta ver, ó, poxa, se eu tive um aprendizado, como é que eu posso dinamizar ele, aplicar ele? Aí tem uma outra etapa que você relata isso, e na última etapa você faz uma associação com as teorias da conscienciologia, uma aproximação com alguma coisa, alguma teoria, alguma técnica da conscienciologia, algum conceito. Aí você monta essa chapa que é chamada descrição do evento. Depois tem Perfeito. a fase da classificação, da taxologia, né? Que você faz a taxologia. Mas é bem legal porque você separar a narrativa da interpretação te dá uma visão legal do processo, entendeu? Bem legal. Perfeito. É isso que o Ricardo trouxe ali. Você escreve como aconteceu a projeção, depois você vai fazer essas analogias, tentar interpretar o que aconteceu. É bem legal. Perfeito. Agora faz o convite. Chama todo mundo para ir na Aracê fazer o laboratório, que é muito legal, gente. Vale a pena. Não, a gente tem uma oficina que dá de vez em quando do autovenciograma. É, É uma é. oficina do Mas autovenciograma. não perde a chance de visitar a Aracê, não, porque é muito bom. E É. assim, acolhimento é a especialidade dos voluntários da Aracê. Só faltam te botar no colo e te dar toda a mordomia possível e imaginar. Vale a pena uma visita a Aracê. Faz um serenário lá, vê direitinho. E eu peguei uma promoção de 10 anos do serenário. Então, eu paguei um preço bem camarada para fazer o experimento. Ainda encontrei um amigão meu. Você vê como é a vida, né? Vai fazer o serenário e encontra um amigo seu fazendo outro serenário. Não é uma maravilha? Eu fui para um serenário, ele foi para o outro, mas ali no prédio do pré-serenário a gente interagia, antes e depois. Então, até nisso, a Grupo Carmologia junta a É. gente. Ali Né? é o Então, centro de apoio ao serenário, é bem legal porque tem a convivência ali antes do experimento e pós-experimento também. Agora, é exato. legal fazer com outra pessoa o serenário. Tem 3 serenários, né? Se Uhum. 3 pessoas fazem junto, aí tem uma dinâmica diferente. Bem Exatamente. legal. Exatamente. Né? Muito bom, muito bom. Agora, um outro ponto. Mais alguém quer falar do. Olha, ó, esse verbete vale a pena. A defesa foi muito boa da professora Eliane e ela detalhou bem a técnica lá no corpo do verbete. Vale a pena examinar. Ficou claro, então, o que são 2 etapas? Tá? Tem lógica isso, não criticar na hora que relata e poder criticar um conjunto ali de informações. Outro dia eu tive uma surpresa. Eu fui examinar os meus diários, não era nem relato projetivo, é um diário onde eu vou colocando ali mais ou menos o que aconteceu. Eu descobri, eu vou virar voluntário da Apex agora no final do ano. Apesar de eu estar fazendo tudo isso aqui, eu ainda não sou voluntário da Apex, porque eu tenho a vice-coordenação de uma outra IC e não convém você ser voluntário sendo vice-coordenador. Mas agora, no fim do ano, viu, Eliane, a gente oficializa lá a minha situação. Né? E observa-se, por que eu falei disso? Aí fui eu reler meu diário. Há 3 anos eu tive uma projeção onde eu conversava com uma pessoa que não é da conscienciologia nem nada. E depois eu me lembro que eu estava voltando para o corpo e aparecia escrita a palavra Apex.
eu não tinha, há 3 anos eu não tinha a menor intenção de voluntariar na Apex. Nem pensava nisso, até porque eu estava começando na vice-coordenação da Enciclopédia. Agora, a coisa já estava há 3 anos lá, o nome Apex. Quando eu reli isso recentemente, eu falei, caramba, isso já está planejado há 3 anos e eu não sabia. Né? Então, assim, se eu não tivesse anotado, e assim, diário, gente, não adianta só anotar, tem que ler. Né? Não fica que nem menina de 15 anos, meu querido diário, e depois jogar fora, não lê nada. Não pode. O diário é uma história. Você tem que ir lá atrás, porque você vai achar elemento que você vai conectar com o teu presente, ou às vezes até com o teu futuro. Olha aí, Apex lá, e eu ainda botei letra maiúscula no diário, porque chamou tanta atenção na projeção que eu grafei lá com letra maiúscula. Eliane, ainda temos que falar de um outro detalhe aqui, mas vamos ouvir a Eliane primeiro. Só, só fazendo um comentário em cima aí. Veja, você foi revisitar teu diário e encontrou lá Apex. Isso quer dizer que já estava tudo programado, né? Eu encarei dessa forma. Aham, muito Quer emissível, dizer, o que para mim foi um processo de 3 anos, parece que extrafisicamente o encaminhamento já era esse. Porque por que eu ia enxergar a Apex e fora do contexto da projeção? A projeção era outra coisa. Era com uma pessoa que não tem nada de conscienciologia, nem sabe que estava projetada, nem admite nada disso. E me aparece lá a Apex. Foi tão inusitado que quando eu vou. Foi a palavra que me permitiu lembrar. Entende? Foi aquele elemento mnemônico lá da projeção que me permitiu lembrar depois. Eu funciono muito com palavra mais do que imagem. E se for uma palavra verbalizada, eu fixo mais ainda o som. Muito mais do que a imagem e do que a leitura da palavra. Se vocês me ensinam uma coisa numa aula, vocês falando, é muito mais provável que eu lembre disso 10 anos depois do que eu lendo num livro. Mas aí é uma particularidade muito minha. Eu funciono pelos ouvidos. Vai lá saber por quê. Né? Lucas, Tinha levantado a mão antes, mas eu acredito que o autovivenciograma vai dentro da linha de como é que eu posso dizer, uma ficha técnica de um diário projetivo, né? Ou seja, isso. algo que eu consiga ali ter um modelo pronto, ou seja, forma, para que o conteúdo se adeque rapidamente, à medida que você vai usando, que vai se maceteando e até para resgatar a informação fica mais fácil. É. Mas eu fiquei curioso sobre essa questão da... O autovivenciograma, a chapa do autovivenciograma, de certa forma, supre essa ideia aí do projeciologia, onde ele sugere uma chapa, né? Quem é que faz diário aí de você? Ó, Isso que eu iniciei na Conscienciologia, eu comecei a fazer isso. uhum. As práticas, né? É. Meu diário oficial está completando 20 anos, desde 2005. Mas não é um diário de todo dia, não. É um diário de quando eu tenho assunto. Porque não é todo dia que a gente tem assunto, né? O dia que O você meu for no... diário é assim. Eu não vou escrever. Eu escrevo, só não é todo dia. Todo dia? Eu só não escrevo todo dia, mas você falou diário, por isso que eu não levantei a mão. Não, o meu diário, assim, é um ário. É um ário. É um ário. Eu escrevo quando eu tenho alguma coisa relevante para escrever ali. Eu não vou escrever, abasteci o carro. Não faz sentido escrever esse tipo de coisa. A não ser que eu estou abastecendo o carro e apareça um extraterrestre. Aí eu vou escrever. Né? Mas, fora isso, eu não tenho muito. Estou abastecendo o carro, vem um disco voador. Aí eu vou escrever alguma coisa. Fora isso, não. Essa noite, por exemplo, teve um. Eu estava numa aula, eu era um dos professores, e é um curso que eu vou dar no próximo sábado. Né? É sobre o autoverbete. Né? Pessoa que já tem um verbete, já publicou um verbete, ela pode usar a chapa verbetográfica para fazer um autorretrato consciencial. Então, eu sou um dos professores do curso e teve uma aula extrafísica essa noite. E eu tive o cuidado de preparar uma rememoração em função de uma surpresa que eu tive nessa aula.
É uma pessoa que, não vou nomear, óbvio, que não gosta da técnica, acha que a técnica não tem valor, que não é para usar a chapa verbetográfica para falar de si. Essa pessoa era uma das professoras do curso. Mas eu custei extrafisicamente a me dar conta de que aquilo era uma incongruência. Eu olhava e dizia, fulana dando aula. Daqui a pouco eu falei, mas peraí, fulana dando aula no curso? Mas ela não gosta da técnica, ela não fez o auto-verbete. E aí aquilo me causou mas um espanto positivo, né? Porque eu vi que ela entendia da técnica, ela estava ali falando das coisas como nós que fizemos, que bolamos o curso e tudo. Eu falei, ué, tem mais. Claro que eu não vou dizer nada para ela, até porque ela não pode nem ouvir falar de auto-verbete, né? E, mas para mim sinaliza o quê? Essa pessoa, a paracognição dela está mais adiantada ela não recuperou coisas em relação a esse tema ainda. E ela estava lá lúcida dando a aula, eu acompanhei parte da aula. Então, ela sabe a técnica, sem ter praticado intrafisicamente. Como é que pode? E não era só porque estava tudo muito cadeado, tudo muito racional ali. E eu sabia que estava projetado. E aí foi o elemento para eu recuperar toda a projeção depois. Depois escrevi para uma colega, se eu contei isso, eu só disse quem era para uma pessoa. Também sabe que essa pessoa não gosta da técnica. Ela falou, sério? Eu falei, surpresas. Né? Agora, o que que isso pode querer dizer se essa pessoa se vai experimentar a técnica, mas extrafisicamente ela conhece a técnica. Isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, durma-se ou não durma-se com um barulho desse. Né? É um ponto importante. Então, diário do projetor. Né? Acho desnecessário a gente falar aqui da importância, até para poder fazer a projeção crítica depois. Né? Agora, tem um outro ponto. Confirmações, a gente tem uns minutos ainda, vale a pena falar disso. Confirmações pós-projetivas. O Lucas balançou a cabeça, então pode começar a falar. É, premonitórias, ou como é que chama? Retrocognitivas, ou contextuais. Como é que é? Apex agora, né? Agora faz sentido, né? Não sei. Agora demorou 3 anos. É. Confirmar. Mas, Eu acho que eu comentei aqui, não sei se foi nesse grupo que eu comentei sobre uma clarividência facial que eu tive. E era uma pessoa, não era dessoma, mas eu achei tão parecido. E aí, no final, a pessoa apareceu em uma semana, ela virou até voluntária da instituição. Ela teve um EQM e era isso. Ela pintou o cabelo de vermelho. E olha, aí, foi há pouco que eu vi ela na situação, que na época ela não estava mais. Ela chegou lá com o cabelo vermelho. Quando ela chegou. E aí tudo fazia tanto sentido que eu acabei abrindo o jogo ali para ela, né? e na Ela tava na dúvida, eu não sei se é verdade, sei que lá, não sei o que lá. Aí disse, ó, olha aqui, aí eu abri meu diário projetivo, tava lá o laptop, isso aqui sou eu. Tu tem como eu ter escrito isso aqui enquanto eu tava conversando com você agora. Ela tinha você acabado de viu de chegar. cabelo vermelho. Eu vi cabelo vermelho, Aí não dá nem. é. Aí é barba, Aí cabelo e acabou, bigode. Como Eu dizia o tinha povo. levantado a mão antes, né? Se você falou sobre palavra, acho que você falou sobre fala, né? Ouvir, Uhum. acho que foi isso. Então, às Isso. vezes eu tenho, quando é algo mais sério, seja na Conectado no perspectiva, momento a terceiro projeto. é ouvir, né? É na projetado, mas ouvir. Parece que estão Uhum. sussurrando comigo acordado. É meio esquisito, assim. Uhum. É quase como se fosse. Eu acabo acordando, de fato. Com aquele nome, é bem mnemônico. Com aquele nome, aquela frase Uhum. expresso. E aí foi também é um pouco mais complexo de explicar, mas aí foi uma expressão do período da escravidão, aquelas navegações ali no Caribe, Estados Uhum. Unidos ali, e aí era uma relação de um advogado com
escravo, se tornou liberto. E aí eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com a... Ixi, agora não vou lembrar o nome dela. A dupla do André, trabalhando em retrocognitivos. Eu não vou lembrar. Luciana Lavô. André Silva? É, Luciano Lavô. é, enfim, o pessoal aí da... E tem, e por aí vai, né? Aí você vai... Alguns você corre atrás mais, outros você corre menos, né? Uhum. Alguns você dá mais valor e às vezes não dá em muita coisa, outros você vai pesquisar mais. Alguns são mais impressivos, outros não. Muito vai. Tem categorias aí de confirmações, né? Existe aquela mais acachapante, que a coisa acontece do jeito que se apresentou na projeção. Diga. Eu lembro, eu não lembro, na verdade. Eu fiz isso, ficou registrado. Aí eu era bem moleque, assim. Acho que uns 13 anos. E aí eu fiz uma série de... No caso, a minha família era espírita, mas eu comecei a fazer uma série de desenhos. Usava uma folha 4. Eu não tinha esse hábito de desenhar, mas não lembro bem, mas numa tarde eu fiz uma série assim de, sei lá, 20 desenhos, todos eles com a face de gente com turbante e barba. E aí no dia seguinte foi o 11 de setembro. E esse foi um Olha, que minha mãe ficou meio neurótica, assim. Ela, será que meu filho, esse menino mexe muito com o computador? Então, é isso, né, gente? Às vezes a gente não valoriza, né, essa questão da autoconscientização dimensional. Subvaloriza as nossas experiências. E aí, às vezes, você tem subpatamar. mas assim, se a gente fosse classificar é pretensioso, mas se a gente fosse separar em tipos as confirmações, existe aquela que ela acontece exatamente como você presenciou lá na projeção. Então você se projeta e vê duas pessoas conversando. E depois descobre que essas duas pessoas conversaram. Aí não tem igual. A confirmação é idêntica ao episódio que você vivenciou, né? Às vezes não é idêntica, mas é correlata. É aí que eu queria chegar. É que, às vezes, aonde que eu quero desenvolver? A gente costuma ser muito literal, quer que as coisas sejam, quer interpretar exatamente como aconteceu. E tem que ver que a sua percepção do que aconteceu nem sempre corresponde ao que aconteceu. Tem seu filtro ali, tem a sua cognição. Então, a gente não pode ser muito literal ao considerar aí essas confirmações. Às vezes é uma palavra, às vezes é a cor do cabelo, como você está trazendo, né? Às vezes você está com a pessoa extrafisicamente, você não tem notícia intrafísica dela, então um tempo afastado. E a pessoa extrafisicamente está triste, está chateada e tudo. Aí você liga para a pessoa. Fulano, está tudo bem? Quanto tempo que a gente não se fala? Ih, fulano, mamãe dessomou aqui, né? Você não viu que a mãe dessomou, a pessoa não te contou isso. Mas o estado de ânimo dela corresponde. Então, tem níveis aí de confirmação, às vezes mais ostensivos e às vezes mais sutis, que a gente não pode desprezar, né? É um outro tipo de confirmação interessante que acontece também. Dois projetores observam o mesmo episódio extrafísico. Voltam para o corpo e quando eles se encontram intrafisicamente, fulano, eu vi você numa projeção. Ah, viu mesmo, era eu mesmo. E aconteceu isso assim, assim. Aí o outro diz, não, não foi bem isso, mas tinha isso, isso e isso do que você relatou. Então, repare, a gente nunca pode desprezar o filtro cognitivo aí de cada um. A mesma cena, às vezes, a mesma projeção, o mesmo acontecimento, mas os dois vão registrar as impressões mais afins. Cada um vai registrar ali o que consegue perceber daquilo. Mas sempre o que é importante nessas confirmações, sempre tem um alinhavo, sempre tem um viés comum, sempre tem uma amarração comum dos fatos. Às vezes é um pouco mais simbólica do que a gente gostaria. Uma palavra escrita PEX.
Nunca ia imaginar que 3 anos depois eu ia voluntariar na PEC. Pode divulgar, tá, Eliane? Eu sei que você está super feliz aí com a notícia. Tá bom? Gente, 5 minutos, vamos combinar aí as próximas etapas? Então, segundo a minha pré-cognição aqui, sessão 14, né? Para o próximo debate, capítulos 409 a 450. Marlice faz um anúncio lindo lá no grupo, ela não esquece. Não. Né? São 14, e, se não me engano, é no dia 5 de novembro. 5 de novembro, né? Terça-feira. Tá certo? Tá certo. Vamos tirar uma foto? Vamos interromper a gravação aqui para não perder.